Boa noite a todos. O tema de hoje é fora da caridade não há salvação. Uma das frases mais importantes da moral espírita, um lema que nós repetimos muito, mas que nós não refletimos tanto no que ele significa. E o primeiro ponto para a gente entender o que a doutrina espírita está nos colocando com essa proposta é a gente saber o que é salvação e o que é caridade. E o que é salvação? Na concepção das religiões tradicionais, Deus diz o que nós devemos fazer e se nós respeitarmos, nós seremos recompensados. Se nós desrespeitarmos, nós seremos castigados. Isso acontece depois da nossa morte, né? Aqueles que se salvam vão para o céu e aqueles que se perdem ou que não se salvam vão para o inferno. Então, salvação nessa concepção é livrar-se das penas do inferno. E para que a pessoa se livre das penas do inferno, ela precisa praticar certos dogmas, né? Ou dar dinheiro para a igreja, ou praticar algo material para conseguir a salvação. E aí tem a venda explícita ou implícita da salvação, né? A pessoa, para estar salva, ela tem que dar, 10% do salário ou de tudo que ela ganha para a igreja, ou ela vai dar dinheiro durante a coleta nos cultos, ou ela vai contribuir regularmente com o dízimo, ou ela vai fazer doações póstumas para a igreja. E também faz parte dessa concepção religiosa tradicional o exclusivismo religioso, né? Quem faz parte de uma determinada religião que preconiza estar com a verdade, ela estará respeitando a vontade de Deus e receberá como recompensa a salvação, né? Então ela vai para o céu. Enquanto todas as demais que pertencem para as outras denominações religiosas, elas vão se perder, então elas vão para o inferno. Só que a outra determinada religião também diz a mesma coisa, né? Para a pessoa... a pessoa tem que pertencer a essa religião para ter exclusividade de ser salva por Deus. Ou seja, basta seguir uma religião, né? E a pessoa vai conseguir a salvação de uma forma cômoda, sem nenhuma necessidade de esforço, de transformação interior por parte do fiel. Então, com base nesse pensamento religioso, surgido lá na época de Kardec, na segunda metade do século XIX, na França, um pouco depois da Revolução Francesa, quando a igreja ela tinha perdido alguns espaços e ela queria retomar esses espaços que ela havia perdido, foi criado o preceito: fora da igreja não há salvação. Nós não estamos aqui para julgar as religiões tradicionais, até porque nós já passamos por elas nessa ou em outras encarnações. Mas a doutrina espírita traz esse conhecimento para nós, né? A gente percebe que esses conceitos são equivocados. E a doutrina espírita traz esse conhecimento para nós quando Kardec ele contrapõe esses dois preceitos. Fora da igreja não há salvação, com fora da caridade não há salvação. Então, Kardec percebeu que a moral de Deus independe da denominação religiosa, né? Não tem exclusivismo nenhum. A oportunidade de conquistar a felicidade ela é oferecida para todos. E de que forma, então, a gente aproveita essa oportunidade de ser feliz se não é aderindo uma ou outra igreja? É agindo desinteressadamente, livre de castigo e recompensa, que são esses atributos da caridade. Então, quando Kardec diz fora da caridade não há salvação, ele está querendo dizer que fora do ato livre e desinteressado não há salvação, né? Só há salvação
quando nós nos libertamos da necessidade de recompensa. Eu espero que Deus me ajude, eu espero que Deus me dê uma vida melhor depois da morte. Só quando nós não esperamos recompensa é que nós fazemos verdadeiramente o bem. Um outro aspecto desse conceito espírita cristão é que a salvação é algo que acontece em nosso interior. Então, é uma coisa de dentro para fora. Ninguém se salva dando dinheiro, né? O que salva é fazer a caridade. Mas a caridade, ela não deve ser entendida apenas como fazer coisa para os outros. Porque fazer coisa para os outros pode ser beneficência, pode ser dar uma esmola, pode ser assistencialismo. E isso por si só não vai gerar salvação. Como eu acabei de dizer, não é com práticas exteriores que a gente vai obter a salvação, mas com práticas interiores. Então, todo o trabalho da caridade material, ele só nos ajudará verdadeiramente no processo de salvação se estiver promovendo para melhor tanto quem realiza a atividade do bem quanto quem recebe os benefícios dessa tarefa. É por isso que Kardec coloca como critério da salvação a caridade e não o espiritismo. Ou seja, a pessoa não precisa ser espírita para ser salva. Ela pode pertencer a qualquer religião, ela pode ser até um ateu. O ateu é ateu porque ele não conhece algo melhor, mas tem muito ateu que faz um trabalho de se transformar para melhor. Enquanto tem muita gente que se diz temente a Deus, mas não se transforma. Então, depois que nós refletimos sobre esse conceito de salvação, nós vamos entender melhor o conceito de caridade. Na questão 866 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E olha que interessante. Os benfeitores, eles não colocam nada material nessa resposta. São questões puramente espirituais. Primeiro, eles falam da benevolência. O que seria benevolência? É o ato de ir ao encontro do bem, de praticar o bem em qualquer circunstância. E eles dizem, benevolência para com todos, inclusive o autor da benevolência. Então, o que vai adiantar a gente ser benevolente com os outros e ser malevolente conosco? Né? O que vai acontecer? A gente não vai estar fazendo nada caridoso, não vai estar sendo caridoso conosco mesmo. A gente vai estar usando a beneficência que a gente faz para o outro para anestesiar a nossa consciência. Porque o conceito básico da caridade é benevolência para com todos. Depois, os espíritos colocam como resposta para o sentido da caridade a indulgência para com as imperfeições dos outros. E o que é indulgência? A gente pode dizer que é o ato de ser dócil, mas a indulgência, ela não significa conivência. Se a pessoa tem uma imperfeição, a gente aceita a pessoa que tem a imperfeição, mas a imperfeição dela a gente não deve aceitar. O que a gente pode fazer, porque se a gente aceitar a imperfeição, a gente vai cair no campo da conivência. Né? O máximo que a gente pode fazer, se for o caso, é auxiliar essa pessoa a se modificar. E indulgência para conosco é a mesma coisa. Não se trata da gente se acomodar nas nossas deficiências, mas de aceitar que nós somos criaturas imperfeitas, que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar com nossos acertos e com nossos erros. A única diferença em relação a nós e os outros é que nós temos o poder de mudar a nós mesmos, mas nós não temos o poder de mudar os outros. E a outra
questão que os benfeitores colocam como resposta para o sentido da caridade é o perdão das ofensas, que para nós ainda é muito difícil de fazer, né? Porque o nosso orgulho é muito grande. Se alguém nos faz alguma coisa, o orgulho ferido logo fala alto, porque a gente se acha intocável, né? E ninguém pode fazer nada conosco. Só que nós estamos num planeta de provas e expiações. E diariamente acontecem coisas que nos ferem de alguma maneira. E aí o nosso orgulho vai gerando ódio, mágoa, ressentimento. Então, nós precisamos nos centrar em nós mesmos. A pessoa pode nos ferir? Pode. Essa ofensa pode me afetar? Pode. Agora, eu vou me escravizar ao erro do outro simplesmente por causa de um orgulho ferido? Né? Se eu fizer isso, eu vou estar exercitando a revolta, o orgulho, o que inclusive é muito mais fácil, porque nós não precisamos fazer nada de novo, a gente já está acostumado a fazer isso o tempo todo. Agora, se nós reconhecermos que nós não devemos nos prender ao erro do outro, aí a gente já está exercitando o perdão. Então, esse é um processo que vale a pena porque nos liberta da culpa. Aprendendo que errar faz parte da vida, nós entendemos que Deus nos criou simples e ignorantes para que nós façamos as nossas escolhas e aprendamos a evoluir com elas. Nós estamos aqui para acertar, mas podendo também errar. Isso faz parte do processo. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo caridosos conosco mesmo. Com relação ao outro, há uma tendência nossa de nos desculparmos e colocar a culpa no outro. Então, o problema está sempre com o outro, né? Mas se nós praticarmos verdadeiramente a caridade, nós vamos libertar o outro do nosso ódio e automaticamente nos libertarmos também. Então, tudo isso é a caridade no nível mais profundo. Agora, como exercitar a caridade em problemas mais amplos, né, como as questões sociais? É claro que precisa haver políticas de Estado, mas no que se refere à nossa ação particular, né, é fundamental que nós nos ocupemos daquela parte que nos cabe no processo. Porque, como eu falei aqui, nós não temos o poder de mudar o outro. Nas questões sociais, há uma tendência nossa de querer ser onipotente. Só existe um onipotente, se a gente for ver no universo, né? Que é Deus. Então, quando a gente quer resolver todos os problemas do mundo, né, uma família está em dificuldade e a gente quer fazer tudo para resolver, a gente vai acabar gerando uma impotência muito grande. Porque se a gente for refletir, Deus, ele não ajuda, ele não resolve os nossos problemas, ele nos ajuda a resolver os nossos problemas. Então, se a gente tentar ser onipotente, o resultado não vai ser o esperado. Então, como nós vamos lidar com essa questão? Assumindo aquilo que é real. Como eu falei, a nossa parte no processo. Saber que o nosso poder é limitado, que cada um tem o poder de mudar a própria vida, né? E ao realizar essa mudança na própria vida, a gente vai auxiliar e inspirar o outro a mudar também. Então, não é exatamente querer resolver todos os problemas sociais do mundo, porque tudo tem uma razão de ser. Então, nós precisamos reinterpretar as nossas formas de auxiliar o próximo, para que isso seja feito de uma forma que o outro tenha uma condição de liberdade, né? Não deixar o outro submisso às nossas ações, porque aí ele vai ficar dependente. Agora nós vamos ver um comentário de Kardec sobre a definição que os espíritos dão para essa resposta. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos.
Então, inicialmente, eu não vou amar todos como irmãos, né? A gente, no nosso nível evolutivo, a gente ainda não está preparado para isso, mas eu vou começar fazendo exercícios em torno de mim, na minha família, no meu ambiente de trabalho, para aqueles que estão mais próximos a mim, aqueles que eu vou querer assistir e assim sucessivamente. Até que um dia nós estejamos na condição de um espírito crístico, como Jesus, né? Jesus, ele é capaz de amar a humanidade inteirinha, e não é pouca gente, são 6 bilhões de encarnados, mais 20 bilhões de desencarnados, só aqui na Terra, e fora os outros planetas que ele governa. Então é muita gente para amar, e Jesus ama a todos igualmente, e um dia nós vamos chegar nessa condição também. Depois, no seu comentário, Kardec faz uma outra colocação muito importante sobre a caridade. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais. Ainda a caridade, ela é confundida, né, com a esmola. Muita gente acha que é pegar um dinheiro no bolso e dar para o mendigo que está ali na esquina. E o conceito de caridade é muito maior do que isso. Todas as vezes que nós damos algo material para alguém, sem realizar ações que promovam essa pessoa, nós estamos dando só esmola. E o problema não é a esmola, ela pode até ser útil. O problema é só a esmola, só o lado material, só o assistencialismo. Então, isso não é praticar a caridade segundo Jesus. A caridade, ela deve promover relações, aprimorar pessoas. Vamos ver agora o item 7 do capítulo Fora da Caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo. De tal modo, compreendeu Paulo essa grande verdade, que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Aí os espíritos comentam: coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, a caridade, no sentido mais profundo, ela não é só beneficência, ela abrange todas as qualidades do coração. Se não houver essas qualidades do coração e apenas a beneficência, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo bem ao outro, mas sem promover o bem dentro de nós. Se for isso que acontece, então alguma coisa está errada, né? Porque o verdadeiro trabalho do bem, ele faz bem primeiro para o trabalhador. Sem isso, o bem que se faz é apenas uma filantropia. Então, não é fazendo a beneficência que nós nos salvamos. A beneficência é realizar o bem em atividades materiais. É caridade material. Se ela for bem feita, ela pode até ser um instrumento para que... ela pode ser um instrumento para promover quem está fazendo bem, para que a gente atinja essas qualidades do coração, né? Mas, se não, vai cair na esmola ou no assistencialismo puro. Então, concluindo, a gente poderia dizer várias coisas, mas eu escolhi algumas delas, né? O entendimento de caridade, ele exige reflexão. Embora, como eu falei aqui no começo, essa frase, fora da caridade não há salvação, a gente repete tanto, mas a gente precisa refletir cada vez mais sobre ela, né?
A forma de agir de Deus conosco é o inverso do que a maioria das pessoas pensa. Nós não estamos aqui no mundo fazendo o que Deus manda, senão, se a gente não fizer, nós não vamos ter uma vida melhor, né? Nós já saímos da fase animal, nós não somos mais recompensados condicionados por castigo e recompensa, e nós já temos o domínio da nossa vontade. Então, aqui nós estamos enfrentando desafios para alcançar exatamente a condição de desapego e se desassociar do castigo e da recompensa. E nessa jornada, nós podemos fazer o bem por egoísmo, né, que é o contrário da caridade. Se nós estivermos esperando que isso vai render alguma coisa na vida terrena ou na vida futura. Então, quando alguém frequenta determinada igreja, na confiança de que aquela igreja vai lhe proporcionar um lugar melhor depois da morte, está sendo egoísta. Quando eu comparo o bem que eu faço com o bem que o outro faz, eu estou sendo egoísta. Mas nós também, como temos o domínio da vontade, podemos escolher fazer o bem, porque nós consideramos que é o nosso dever, sem esperar nada em troca. Fazemos porque temos plena convicção que essa é a coisa correta, é a maneira correta, né? E, independentemente do resultado, a gente simplesmente faz porque o correto é fazer o bem. Isso significa evolução espiritual. E, nesse sentido, a salvação não é algo que acontece depois da morte. Tem muitos espíritos que acreditam, muitos espíritas que acreditam que precisam fazer caridade para depois que desencarnar ir para o nosso lar. E a pessoa acha que fazer caridade é puramente beneficência. Mas a salvação é iluminação. Ela acontece aqui no mundo físico, ela acontece no mundo espiritual, ela volta a acontecer no mundo físico quando nós retornamos e quantas vezes forem necessárias até a nossa completa salvação. Então, não é algo que nós vamos fazer aqui para ganhar lá. É algo que nós realizamos aqui, agora, o tempo inteiro, até o momento que nós nos tornemos espíritos puros. Esse é o conceito real de salvação, que acontece via caridade, via amor operante, via bem operante, dentro de nós e fora de nós. Então, numa casa espírita, onde se realiza um serviço de assistência social espírita, quando nós agimos dando o melhor de nós dando o melhor de nós para que esse trabalho seja bem feito, mas sem promover, e esse trabalho não promove o espírito, ele não vai surtir o efeito necessário para que a gente alcance esse objetivo maior do trabalho. Esse sentido maior do trabalho, ele deve estar sempre sendo contemplado, porque o espírito necessitado, ele precisa ser provido material e espiritualmente. E não é só quem é assistido que deve ser atendido, mas quem assiste também, porque ambos temos necessidades. Todos os lados têm que estar envolvidos nesse trabalho de promoção do espírito. No caso de quem assiste, de quem doa, qual é a necessidade? É de se reabilitar pelo trabalho do bem. O que significa retomar a caminhada em direção a Deus, porque em algum momento lá no passado a gente se equivocou também. E o trabalho no bem faz com que nós nos reabilitemos também perante a nossa própria consciência. Isso nos eleva espiritualmente, nos torna uma pessoa melhor. Um trabalho bem feito transforma uma pessoa para melhor, como eu acabei de dizer. A gente tem exemplos aqui na literatura espírita. Um exemplo é o André Luiz. No livro Nosso Lar, ele relata que na vida profissional dele, ele fez mais de 2.000 atendimentos. Ele era médico, ele fez mais de 2.000 atendimentos gratuitos. E o benfeitor Clarence, que acompanha ele em Nosso Lar, ele diz que, mesmo assim, 2 pessoas nunca esqueceram dele e fizeram
oração por ele. Ele fazia isso por obrigação, ele fazia por fazer. Mas mesmo assim, 2 pessoas oraram por ele. Aquilo foi tão importante que elas nunca esqueceram. E essas orações, o recurso dessas orações ajudou ele no momento, depois de 8 anos sofrendo no umbral, esses recursos dessas orações chegaram até ele e ele foi atendido, então foi encaminhado para um hospital em nosso lar. Então, não é o bem que nós fazemos que nos transforma, é como nós fazemos as ações do bem. Então, o nosso dever é resolver os nossos problemas, evoluir por nós mesmos e nos esforçar para ajudar o outro a crescer espiritualmente também. Em nosso nível evolutivo, nós não temos ainda condição de exercer a caridade profunda, como nos ensinou Jesus. Mas para chegar nesse patamar, a gente precisa começar agora. E o fato de nós estarmos todos aqui, hoje, renunciando a outras atividades, para ouvir como melhorar, já é um grande exercício. Então, peçamos ao nosso querido Mestre Jesus que nos inspire nessa caminhada em direção à nossa iluminação. Muito obrigado, que assim seja, e vamos para a segunda parte. Vamos aproveitar esses minutos finais da reunião, mentalizar os nossos lares, nosso local de trabalho, pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos que nesse momento estão em dificuldades, seja dificuldade espiritual, material, às vezes até um problema até psicológico mesmo. Nós estamos aqui em nome de Jesus e o nosso pensamento é forte, nós podemos ajudar. Também é uma caridade, é aquela caridade que aonde ninguém fica sabendo, que é o nosso pensamento de paz, de amor para aqueles que nós conhecemos. Vamos pedir também por todos os espíritos que nos perseguem, que nos caluniam, aqueles que estão no plano espiritual, que envolvem nossas vidas, aqueles que causam intrigas, que eles possam receber a vibração desse ambiente que nos envolve. Vamos buscar dentro de nós, na profundeza do nosso íntimo, aquela paz que nós viemos procurar, que nós tanto almejamos. A paz de Jesus, aquela paz que ele disse: minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Não vos deixo a paz do mundo, que o mundo não vos pode dar, mas deixo a paz de Deus, que é aquela paz que ficará eternamente convosco.